Olá, bom dia. Talvez eu tenha que gravar aqui, dois vídeos para nós falarmos de economia açucareira, que é o tema do nosso livro, o capítulo 6 de História 1, do nosso livro Brasil, Economia e Sociedade. Eu estou aqui, nas primeiras páginas desse seu livro, exatamente na página 9, tá aqui, tá? E nós vamos estar falando sobre esse Brasil colônia e falando dessa sociedade, que se forma através, da cultura, ou da economia do açúcar. A gente tem que voltar um pouquinho atrás para entender esse processo melhor e falar um pouco do período pré-colonial. Já falei sobre ele em vídeos anteriores. O período pré-colonial, você teve ali uma atividade econômica que foi a extração do pau-brasil, cuja mão de obra utilizada naquele momento foi a mão de obra indígena, através do escambo, da troca. Você troca a tua força de trabalho por alguma coisa que você necessita. É interessante que o índio foi constantemente criticado por isso, porque dava sua força de trabalho para objetos sem valor e sem sentido. Ainda que isso não é real, o índio trocava sua força de trabalho por aquilo que ele entendia ser extremamente importante e necessário para a sua vida. O índio não conhecia a serra, por exemplo, o facão, como também facilitava no corte da madeira, na fabricação das suas canoas, ou na produção de suas ocas. O índio não conhecia o espelho, como não conhecia a pente. Tudo isso era novidade para ele. E é óbvio que depois, com o passar do tempo, também o índio vai perdendo um pouco desse encanto por essas coisas e vai percebendo que aquela troca estava muito ligada à questão da exploração. E isso também, de uma certa maneira, estava atrapalhando a sua organização social. Porque o índio, diferentemente do homem europeu, a sua sociedade era muito bem organizada por tarefas. Cada pessoa sabe exatamente o que fazer. E isso não tem necessidade de acumular, porque tudo que é produzido é dividido de forma coletiva para a sociedade. Então, a acumulação para o índio não faz sentido. Como também não fazia sentido para o índio a escravidão. Se cada um dentro da sua sociedade sabia exatamente o que fazer, então por que você tinha que ter escravos para fazer aquilo? É óbvio que isso não fazia nenhum sentido para o índio. E por isso, no decorrer desse processo de exploração do pau-brasil, ele acaba abandonando aquilo. E aí é óbvio que vai gerar para ele um certo problema, porque aí os portugueses vão usar de força para poder fazer com que ele trabalhe. É importante a gente entender também que esse processo de exploração, essa economia, era uma economia real. Os reis, o rei era que dava autonomia ou autorização para uma empresa explorar o pau-brasil, mas que logo depois também acabou tendo outro tipo de enfrentamento, porque se algumas empresas exploravam por concessão, outras acabavam explorando através da pirataria, como foi o caso dos ingleses e dos franceses. E os portugueses, por sua vez, que até então estava mais envolvido no comércio com as Índias, acaba tendo que olhar para o Brasil e começar ali um processo de colonização mais efetiva, mais eficiente, porque provavelmente poderia perder aquelas terras para povos, para grupos estrangeiros, principalmente os franceses, que tentaram fazer isso algumas vezes. Bom, então, dentro dessa necessidade de colonização, os portugueses vão desenvolver ali um processo de colonização baseado na exploração de um produto. Vão explorar a terra em um produto que pudesse ser lucrativo. E o produto da vez, naquele momento, era o açúcar. O açúcar, que não é oriundo daqui, mas era um produto extremamente caro, e tinha mercado na Europa. É um produto
que chamava a atenção das elites. Anteriormente era usado como substância medicinal. Depois não, depois passou a ser usado também no alimento e até mesmo para fazer negócios, né? Os reis costumavam fazer negócios com açúcar, então comercializar açúcar era muito viável, e os portugueses vão dar início a esse engenho, a esse processo. Inclusive, ele tem uma outra característica bacana, porque ele exige uma grande empresa, e se existe uma grande empresa, exige também muita gente, muita mão de obra envolvida. Então, de repente é interessante, porque sabe que muita gente vai vir e vai se interessar por trabalhar com açúcar no Brasil, e isso também facilita o povoamento. O que fica caracterizado, né, aqui para nós é que é a forma como modelo, né, que foi usado para gestar essa produção agrícola, né, o modelo que foi utilizado para poder explorar o açúcar, que a gente chama de plantation, né. O plantation se caracteriza, né, como uma forma de exploração agrícola. De que maneira? Primeiro, porque isso é feito num grande latifúndio, numa grande extensão de terra, numa grande propriedade rural. Quanto maior a propriedade rural, mais produção e mais gente para se trabalhar. E o que vai outro caracterizar também o fato de ser uma única cultura, né? É um latifúndio monocultor, né? É uma única cultura, no caso aí, a cana-de-açúcar. E a mão de obra empregada, primeiramente foi o índio, e depois a mão de obra escrava, a mão de obra africana escrava, né? Que vai ser usado para desenvolver. Abrindo um parênteses aqui, é importante saber também e desmistificar aí que essa ideia da troca do índio, né, para o africano não se deu porque um é preguiçoso e o outro é forte demais. Isso é uma grande bobagem, né? Como eu disse antes, o índio não tinha condição de viver dentro daquela estrutura, né, de relação de trabalho. Isso atrapalhava a sua cultura, atrapalhava o seu dia a dia, a sua forma de ver. E ele automaticamente descobriu que aquilo era uma tremenda exploração. E como ele morava aqui, né, a terra dele, ele sabe para onde ir, ele sabe para onde fugir, como guerrear também. Diferentemente dos africanos, né, que às vezes eram comprados lá, que já eram escravos nas lutas, né, existentes dentro do próprio território africano, entre as nações, né, e você sabe que para se tornar um escravo era necessário ser prisioneiro de guerra, né? Isso não tem nada a ver com a cor da pessoa, e nem muito menos a classe social, tá? Porque os reis, quando perdiam, também se tornavam escravos, né? Então, essa condição de ser escravo estava muito ligado a essa questão de guerra. Você perde seus direitos, acaba se tornando um objeto pertencente àquela pessoa, e aquela pessoa pode fazer o que quiser com você, negocia até. Né? Uma outra forma também de ser o endividamento. Embora o endividamento, isso lá na Grécia Antiga, em Roma, né, a Lei Licínia, por exemplo, de Roma, acaba com essa escravidão por endividamento. Né? E depois vem também uma outra questão: você nasce filho de escravo, então você é automaticamente escravo. Aqui no Brasil, essa lei acabou com a lei do ventre livre, mas em outros lugares já tinha acabado há muito mais tempo. Então, quando esses indivíduos chegam aqui como escravos, eles chegam também com mão de obra qualificada. Esses caras já sabiam trabalhar a terra, né? Já sabiam trabalhar principalmente a cana-de-açúcar, né? Nas colônias portuguesas. Então, não é porque um era mais forte, porque um era preguiçoso. Isso são lendas, né? Ou está muito ligado a uma questão, uma visão muito racista e muito preconceituosa, né, da história. A verdade é que esse homem, esse africano, quando ele chega aqui, ele chega porque ele é uma mão de obra, né, eficiente. E também depois a gente vai perceber o quanto esse comércio de escravos, né, vai ser extremamente lucrativo para Portugal e para algumas empresas particulares, né, que vão não só comprar, né, e vender, né, escravos, como também vão escravizar. Por isso que a gente diz que o Brasil é um país escravista, né? Não só porque teve escravo,
mas também porque comercializou esse escravo. Ele comprou, ele vendeu, ele negociou, né? E uma outra coisa também que a gente fala muito aqui sobre a escravidão, é esse aspecto cruel, né? Esse aspecto monstruoso. Porque a escravidão, na verdade, né, gente, já ocorreu em todas as sociedades. Tá? Mas aqui ela teve uma característica maldosa, cruel, violenta. Então essa violência que marcou profundamente esse processo, e aí é óbvio, depois ligado aos interesses econômicos, né? E essa praticidade de você ter muita gente trabalhando para você, produzindo riquezas, né? A um valor praticamente zero, né? E esse lucro que você tinha, isso acaba entrando na natureza do brasileiro. E é interessante que até hoje, né, o empresário brasileiro ainda tem essa mentalidade de lucrar muito através da exploração da mão de obra barata, né, em alguns lugares até escravas. Né? Então é isso. E a partir daí, esse grande latifúndio, né, vai criar unidades de exploração desse açúcar, que a gente vai chamar de Casa Grande, a senzala, né, um campo de pastos e para plantação, né, ali, e a área, né, em que vai se plantar o açúcar. Esse complexo a gente vai chamar de o grande engenho, né, o grande produtor do açúcar. E a gente tem um livro muito interessante, que é o Casa Grande Senzala, né, do Freire, que é muito discutido hoje entre os historiadores, porque ele apresenta para a gente duas coisas interessantes. Primeiro, ele apresenta uma sociedade bipolar, uma sociedade onde existia a Casa Grande e a senzala. E a gente sabe que entre o escravo e o patrão havia uma gama de homens livres que faziam pequenos negócios, né? E uma outra questão é essa coisa romântica da escravidão que Freire vai apresentar para a gente, né? E que talvez tenha ficado ainda no imaginário de muita gente quando acha que a escravidão, e a gente já ouviu isso, né? Que a escravidão foi boa para o homem negro, né? Ou que o homem africano veio para o Brasil em busca de oportunidades e por isso ele se deixou ser escravos, tá? Logo depois, num próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre essa constituição política e social dessa sociedade açucareira.